Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar como que eu fiz o Sword Trail, que é aquele rastro da espada de um personagem que eu estou desenvolvendo. Quer saber como é? Chega mais. Então pessoal, eu estou desenvolvendo um personagem para um evento que vai ter aqui na minha cidade e compartilhando ali no grupo de Blender, um dos vários grupos de Blender que eu faço parte, um dos integrantes do grupo me perguntou como que eu fiz esse rastro da espada, né? Então a intenção aqui é explicar por cima, então eu estou deduzindo que você já tem um conhecimento básico no Blender para poder entender o que eu estou falando aqui. Caso depois vocês queiram um vídeo mais detalhado, eu posso fazer um tutorial mesmo ensinando do zero como é que faz. Mas é coisa simples, para quem já tem um conhecimento básico. Eu utilizei Shape Keys, não foi Geometry Nodes, nem nada disso. Então assim, creio eu que é bem tranquilo. Eu sei que eu estou devendo um vídeo de Dragon Bones mais explicado para vocês. Foi o último vídeo que eu postei já faz um tempo já. Foi o que deu mais views no meu canal, né? E eu tô devendo esse vídeo, eu vou fazer, tá? Tô me organizando, mas logo a gente tem novidade aqui no canal. Agora eu tô voltando a me dedicar mais no canal aqui para gravar conteúdos para vocês. Então pessoal, falando sobre o assunto do vídeo, esse personagem que eu tô desenvolvendo, eu ainda não vou dar muito detalhes a respeito dele, tá? Mas quem me segue no LinkedIn já viu alguns renders que eu disponibilizei lá, que eu tô desenvolvendo, o avanço do projeto. Então, se vocês tiverem curiosidade em ver o personagem, então me segue lá no LinkedIn. Te convido a ir lá no meu LinkedIn lá e me seguir. Esse personagem, ele utiliza o shader Cartoon, né? Então, ele tem ali, a ideia é fazer um anime, como se fosse um desenho animado mesmo. Ele não é o mesmo shader que eu utilizo no meu projeto Educasaurus. No Educasaurus eu utilizo um shader que é controlado pelas luzes, então eu consigo dividir o RGB pelas luzes. Esse aqui é um shader mais simples, mas já dá um efeito bacana. Se vocês quiserem também um vídeo, que eu faça um vídeo também a respeito de como fazer esse shader, só deixar nos comentários aqui que eu faço. Beleza? Aí eu trago esse conteúdo para vocês. Então pessoal, vindo aqui pro Blender, eu fiz uma pequena animaçãozinha para demonstrar como é que fica esse efeito, tá? E de novo, eu estou partindo do pressuposto de que vocês já têm um conhecimento prévio em Blender e vai saber do que eu estou falando, do Shape Keys, modelagem, texturização, tá? Novamente, existem várias outras formas de você fazer esse efeito, esse Sword Trail. Existe uma técnica que você utiliza bônus para poder fazer. Eu optei por Shape Keys. Provavelmente dá para fazer por Geometry Nodes também, mas optei por Shape Keys porque eu queria ter um controle dessa animação. Eu quero que em alguns golpes que o personagem dê com a espada, esse efeito aconteça e em outros golpes não. Então eu queria ter um controle disso daí. Achei a melhor opção fazer por Shape Keys. Então, para poder explicar melhor o que eu estou fazendo, a técnica que eu utilizei, eu vou selecionar aqui, eu criei uma malha, que foi um plane que eu criei, mas eu dei uma modificada ali para poder ficar com efeito, tá? E aí eu, partindo dessa forma base, eu fiz o Shape Keys no formato que eu queria. Então, vou explicar melhor. Quando eu criei a malha, eu criei dessa maneira aqui. Eu vou criar um novo quadro-chave aqui, só para demonstrar. Aqui eu vou zerar, já vou explicar tudo como é que funciona. Então, essa aqui foi a malha principal que eu criei. Pode ver que eu vou entrar aqui em modo de edição, ó, nada mais do que um plane distorcido. Deletei algumas pastas aqui para poder fazer o efeito um efeito vazado aqui, né? E aí apliquei a textura, fiz um desenho aqui, um efeitinho aqui de blur, né? E baseado nessa malha aqui, eu fui desenvolvendo os Shape Keys. Então pode ver que aqui eu renomeei como quase aberto, semi-aberto e fechado. Por quê? Porque para mim ia dar muito trabalho se eu fizesse o processo inverso. Se eu tivesse modelado escondido essa malha e deixasse ela tudo aqui dentro da espada para depois realinhar os versos, é mais trabalho. Então eu optei por fazer
por iniciar do fim para poder fazer o começo. Então vamos lá, eu criei primeiro essa malha aqui, certo? Aí depois, baseado nessa malha, que é o Basis, eu criei o fechado. E aí para você editar, você habilita que você eleva aqui o valor para nível 1, até o valor 1, e aqui você reposiciona os vértices aonde você quer. Então aqui eu fiz o processo inverso. Então eu criei a malha já na sua fase final, e aí depois eu fui fazendo como se fosse o estágio inicial. Então aqui esse fechado eu habilitei, reposicionei os vértices, tá? E aí, como no Shape Keys você não tem um controle de curvatura desses vértices, pode ver que quando eu voltar aqui o valor, os vértices todos eles seguem retos. Eu vou até habilitar aqui o wireframe e eu vou tirar aqui o subdivision para vocês visualizarem melhor como que os vértices se comportam no Shape Keys. Então, por exemplo, olha lá, conforme você vai voltando para a fase inicial, para a geometria inicial, os vértices vão se realinhando, mas de forma reta, né? Todos os vértices eles fazem uma linha reta da posição inicial até a final. Então, para não ficar um efeito muito duro, eu criei esses Shape Keys intermediários. Então, por isso que eu renomeei aqui um quase aberto. Quer ver? Eu vou até selecionar ele aqui. Quando eu faço o quase aberto, ele fica nesse estágio. Vou voltar a textura aqui para vocês derem uma olhada. Então, ele fica nesse estágio. No semi-aberto, ele fica nesse estágio, certo? Voltei. E no fechado, seria ele escondidinho. Então, quando eu inicio a animação, eu inicio com ele fechado, né? No seu valor total aqui, então ele está escondido aqui dentro da espada. Quando a espada, vou até habilitar aqui de novo o Modifier, Solidify, ou Solidify o Subdivision. Então, quando a espada começa a animação da rotação, do golpe no caso, aí eu vou controlando aqui os Shape Keys. Então, aqui pode reparar aqui, ó, eu vim diminuindo o Shape Key fechado e aumentando o semi-aberto. Olha lá, chegando nesse estágio, o semi-aberto está 1 e o fechado 0. Depois é só você ir controlando, fazendo o mesmo esquema para os demais. Então, conforme a animação vai acontecendo, eu vou abaixando o semi-aberto e vou habilitando o quase aberto. Tá vendo? E aí depois aqui no frame 10, que é onde o movimento está na sua potência máxima, na sua velocidade máxima, eu deixo ele no bases aberto, que seria a base, né? Que é a malha do jeito que ela foi criada, a forma inicial. E depois é só fazer o processo inverso para poder fazer o efeito fechando. Então, no final do movimento, vou até voltar, subir aqui um pouquinho para ficar mais fácil de visualizar. Então, no final do movimento, eu faço o processo inverso. E aí ela se esconde na espada. Como a ideia é ser um movimento rápido, então assim, não vai ficar visível os detalhes, enfim, e dá um efeito bacana. Vou pôr de novo aqui para rodar. Tá vendo? Então a ideia é de que quando o personagem faça o movimento da espada, esse efeito, esse rastro da espada aconteça. E aí, de novo, vai ter movimento que eu vou querer que esse efeito apareça, vai ter movimento que não. Então, essa foi a forma que eu fiz. Se vocês quiserem que eu faça um tutorial explicando do zero como é que Shape Keys funciona, posso demonstrar para vocês, tá? Posso fazer do zero. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais para explicar mesmo qual foi a técnica que eu utilizei para poder fazer esse efeito. Se vocês quiserem um tutorial mais detalhado sobre Shape Keys, deixa aqui nos comentários que em breve eu faço para vocês. Não esqueci do vídeo Dragon Bones, vou fazer. E convido vocês ali a dar uma olhadinha no meu LinkedIn para poder ver como é que o personagem, para conhecer quem não conhece. E de novo eu convido vocês para seguirem a Educação nas redes sociais. Tem o canal no YouTube aqui, tem as nossas redes sociais, tem o Instagram, tem o site, tem atividades gratuitas lá para vocês baixarem. E tenho intenção de trazer mais vídeos mostrando ali sobre Toon Shader. Se vocês quiserem também eu posso trazer um tutorial ensinando, tá? Mas espero que vocês tenham gostado de novo. E é isso, pessoal. Abraço.